assassinatos, pais desgraçados, adolescentes que na verdade são um bando de reencarnado. Isso aqui é muito maluco e bora falar de novo de Oshinoko. Nos últimos 2 episódios, no caso. Que eu vi gente reclamando que foram um pouquinho mais parados, mas assim, o primeiro eu concordo, porque eles deram uma boa arrastadinha nele, mas o segundo adaptaram muito bem, bem rápido. Tipo, tá andando normal, gente. Você acha que vai ter o quê? Um esfaqueamento por episódio? Aquilo ali é um clímax, né? Uma coisa também interessante a se falar em tudo isso é que se você for notar, o último episódio terminou com eles com a roupinha do ensino médio, etc. Mas a gente não começa no episódio 2 a partir do ensino médio, e sim do fim do fundamental deles. E o que tá rolando na vida deles? Bem, a Ruby tá tentando se tornar uma idol igual a mãe dela, o que não é uma boa ideia nem um pouco. Sai fora dessa vida, pelo amor de Deus. E o Aqua tá totalmente focado na vingança dele, e ele tá estudando até hoje lá com o diretor dele, sabe, aquele que apareceu no episódio passado, até hoje tá aprendendo com ele. Isso porque ele quer entrar na indústria pra poder encontrar o pai dele de alguma forma, que ele sabe que tá lá em algum lugar. Algumas coisas mudaram nesses 10 anos, inclusive, se eu não me engano, tinha umas entrevistas entre o mangá e os outros capítulos do prólogo. Eu pensei que eles iam adaptar aqui, mas não teve as entrevistas. Eu posso estar viajando, mas eu acho que não teve as entrevistas lá do documentário que eles estavam fazendo sobre a Ai. O presidente da agência, ele sumiu. Ele foi comprar cigarro. Enquanto a Miyako, que é aquela mulher que no início parecia mó FDP e no final adotou os dois, continuou cuidando dele durante esses 10 anos. Ela se tornou praticamente a mãe dos dois mesmo. E agora ela é a presidente da agência, porque o cara deixou tudo nas costas dela. Se fodeu. E ela só queria um homem bonitão, tadinha. A Ruby, ela quer aproveitar o máximo possível a vida dela, já que da última vez não deu muito certo, se é que vocês lembram. Mas o Aqua, ele sempre vai sabotando ela. Por exemplo, ela tava quase entrando numa agência de idols, e aí ele sabota, ligando, atuando, fingindo que é o cara, falando que, ó, não foi escolhida, deixando a irmã dele mega triste e ainda mandando outra mensagem pra agência falando que não tinha menor interesse. O diretor mesmo acaba se perguntando se ele não tem um pouquinho de bom senso, não se importa muito com a sua irmã e com os sonhos dela. Ele falou que faz isso justamente por causa que se importa com ela. E olha, é que eu vou passar meu paninho pro Aqua porque eu faria a mesma coisa. Se minha mãe fosse assassinada por um stalker por ser uma idol, eu não ia deixar minha irmã virar idol nem fudendo. Posso estar errado? Sem sombra de dúvidas. Mas assim como no caso lá do Gyutaro, que eu falei que eu faria a mesma merda, eu faria a mesma merda aqui pela minha irmã. Mano, ser uma idol no Japão é uma desgraça. É uma profissão extremamente idealizada e nunca vai chegar 1/3 do que aparenta ser. Pelo menos dos olhos da população no geral. Então assim, pra mim não compensa de jeito nenhum. Ia evitar que minha irmã chegasse o máximo possível dessa merda. Mas, pegando meu pano e jogando fora, eu também não tenho como defender umas coisas do Aqua que eu não gosto. Eu sei que tem gente que odeia isso profundamente. Eu não odeio profundamente porque eu ainda acho que vejo algum certo sentido. Mas eu não gosto do Aqua Ed. Quem me conhece sabe que eu já não gosto muito de personagem Ed. Um Ayanokoji, um Aqua. Meu Deus, vontade de cometer o oposto de viver vendo esses dois falando. Eu nunca tanquei essas merdas em anime desde que eu era adolescente, porque eu já achava que era uma coisa besta de adolescente Ed. E até hoje acho isso. O Aqua ser mais sério pra mim faz muito sentido pelo fato dele já ter começado como adulto. Mas ele agir igual um Edzão, frio calculista, aí não. Não tô falando pra ele ser felizinho, mas caramba, que negócio que me dá uma raiva até hoje no mangá. Eu não odeio o Aqua, mas isso é um bagulho que eu não gosto. O único personagem que está sendo autorizado a ser Ed é o Jotaro. E até o Jotaro enche o saco de tanto que ele é Ed na parte 3, de tanto que o Araki exagera. Mas ele tá liberado porque ele é engraçado. Eu subo a aposta, apostando a alma da minha mãe. Mesmo com todos esses esforços pra afastar a Ruby desse mundo, ela é descoberta, entre muitas aspas, por um grande agente, e aí quer chamar ela. Então, meio que não deu em nada, e agora não tinha muito o que fazer. Já avisei que vai dar merda isso. O Aqua aproveita o nome da Strawberries Production pra ele fingir que é um agente, ou eu quero te recrutar, e etc. Uma outra idol. Só que essa idol faz justamente parte dessa agência que a Ruby tá tentando entrar. E pergunta quais são as condições de trabalho lá. E aí vê que não é muito bom. Tem briga por favoritismo, a própria idol acaba falando mal das outras colegas dela. Dizem que tem um rolo entre o agente com a idol mais famosinha. Sempre falam isso, inclusive. Às vezes tem, mas muitas vezes não tem, e isso é mais exagero, porque tem uma garota que geralmente fica mais popular e dizem que existe favoritismo entre o meio, né? Igual rolou com a Ai mesmo, como acabam falando. Ela fala de 1 milhão de problemas e aí fala, pô, aí não vai dar não, não vai dar pra deixar a Ruby entrar nessa agência não. Mas vai contratar a garota? Eu não, menina mó dedo duro, não vou ter que contratar não. No final das contas, eles acabam reabrindo a empresa para questões de idol e falam para ela trabalhar com eles. Porque é muito mais fácil a Ruby trabalhar com a família do que trabalhar com os aleatórios que não tem uma fama muito boa, né?
E o Aqua acaba provando isso porque, repito, ainda é muito melhor do que ela ser idol pra alguém que ele nem conhece. Então, pelo menos ele poderia vigiar ela dali. Nepotismo! Não posso falar muito não, porque eu trabalho com meus pais além do YouTube. Então, assim, é foda. Tu não é Ave Maria, mas tá cheio de graça. Ele também tem uma conversa interessante com o diretor, onde fala sobre deixar as coisas irem e de como também tudo funciona na indústria. E é do jeito que a gente imagina, é tudo falso. O que acontecer com a Ai, tudo em questão de idol e em volta também de atuação, é um milagre. É uma vez na loteria. E você nem sempre dá sorte. Sem falar que a mãe dele ficava entrando toda hora pra interromper ele. E sim, o cara tem 40 anos e mora com a mãe e ainda tenta se defender falando que muitos diretores também fazem isso. Eu não sabia que o Steven Spielberg também morava com a mãe até hoje. Talvez eu esteja louco. Bem, no final eles decidem ir pra aquele mesmo colégio que a gente viu no final do prólogo, um colégio especial, onde eles poderiam se ingressar em artes cênicas. Principalmente porque a Ruby queria ir pra essa parte. E obviamente, no processo eles vão conhecer várias pessoas famosas, né? Que eles acabam encontrando bem na mesma hora que acaba escutando o nome Aqua Yoshino. É a nossa queridíssima, ou não querida, porque o pessoal odiou ela no primeiro episódio, Arima Kana. Que ela tá muito mais de boa, tá muito feliz por encontrar ele e pergunta se também vai fazer o mesmo curso que elas. Não, não vou não. Aqui já se encerra o primeiro episódio. Uma coisa que eu deveria falar também é sobre a opening e a ending, aqui no meio do vídeo mesmo. Porque a opening está ótima, eu gostei muito dela, uma das melhores da temporada fácil, tanto pela música quanto pela abertura em si. Mas a do clipe é melhor. A música é a mesma, mas o clipe é diferente lá, oficial, que foi lançado pela cantora, que era também interpretando a Ai. Nossa, aquele ali é melhor. Não tô falando que esse aqui é ruim, mas esse é melhor. E a ending se chama Mephisto, e ela é muito boa, tanto a letra dela, quanto o formato onde ela foi colocada, se encaixa perfeitamente com a proposta da obra. Mas achei muito engraçado o fato que até o Oshinoko tem Mephisto, e a Marvel não! Voltando pro episódio, a Arima tenta convencer a Aqua a voltar a atuar, mas ele diz que não tá interessado, que ele só quer trabalhar nos bastidores mesmo, e ela fica muito decepcionada com ele. Olha, eu não gostava muito dessa garota dela e não gosto dela até agora. Respeita que ela vai ser sua senpai. E aí ela apelidou carinhosamente de Loli Senpai. Maldade, pô. Maldade. Vá pro inferno! A partir daí, a Kana não para de seguir o Aqua. Ela fica indo pra todos os cantos pra chamar ele e é bem engraçado. E no final ele acaba aceitando a proposta dela, só que ele vai escolher o lugar onde eles vão ir pra conversar. Foi a casa do diretor. Engraçado mesmo que ele fica mó surpreso de ver ela. Nossa, faz um bom tempo que eu não te vejo. Na verdade, acho que faz um bom tempo que eu não te vejo em lugar nenhum. Vamos lembrar que a Arima Kana, ela não tá muito conhecida atualmente. Tipo, ela ainda tem um nome conhecido. Do mesmo jeito que o Macaulay Culkin, do Esqueceram de Mim, o pessoal lembra. Fala, oh, lembro dele. Mas você lembra de quantos projetos ele fez recentemente? Aí é foda. Tanto que eu falei, ela é tipo Meninos Esqueceram de Mim, só que sem crack. Mas a situação dela é bem semelhante. É uma atriz mirim, mas foi crescendo, foi perdendo a relevância. E aí todo mundo te abandona. Mas calma que vai ter mais coisa e já chega lá. O diálogo entre ela e o diretor são muito engraçados porque os dois vão se provocando absurdamente. E ela tenta convencer o Aqua a atuar num dorama que ela também tá atuando. De início ele não vai muito com a cara disso, mas depois que ela fala quem é o produtor, ele acaba descobrindo que esse mesmo produtor é aquele que tava no celular da Ai. Ele ficou 4 anos testando senha sem parar no celular da Ai, porque sempre bloqueava depois de um tempo, até conseguir desbloquear aquele celular secreto. Mesmo que a Ai fosse avoada, ela queria proteger o segredo dela o máximo possível. E naquele celular, ela tinha esse contato desse produtor. E vai que ele poderia ser o pai dele ou saber alguma coisa sobre o pai dele. Então, no final das contas, participar desse dorama faria muito bem pro propósito dele. Então ele decide que vai sim atuar, e ele inclusive vai atuar sendo o vilão, um stalker, irônico, né? Inclusive ficou muito fofinho a Arima tentando dar em cima dele. Não dá em cima, não sei se é a palavra certa, mas ela tá jogando um charme pra cima dele pra convencer ele a fazer tudo o que ela quer. Muito bonitinho. Inicialmente ela também pensa que ele só quer ir lá porque tem caras bonitos. Ela pensa, caraca, ele corta pra aquele lado. Mas não é essa a questão, Arima, calma. O produtor do dorama aceita ele. Inclusive quando ele chega em casa, ele fala isso pra Ruby e pra Miyako. Só que aí, olha a avaliação desse dorama, já vê que a coisa não tá boa não. Ele é a adaptação de um mangá, só que eles estão adaptando 14 volumes em 6 episódios. Eu queria falar que isso é mentira, mas a gente vê isso rolando muito, né?
Sem falar que eles vão ver a atuação de geral, como tava a série como um todo. E além dela tá tendo plots que não tem nada a ver com o mangá, com os personagens original, nada a ver com a obra original, a atuação lá tá digna de filme pornô. E a Ruby nem se segura e fala que tá péssimo. Mas vamos ser sinceros, se vocês olharam pra isso e falaram, caraca, mano, me identifiquei. Toda hora é uma adaptação merda. E como isso é material de divulgação pro mangá, eles nem capricham. Isso rola muitas vezes. Eles só fazem de qualquer jeito, rusham tudo mesmo e faz essa cagada aqui. Depois disso, o Aqua vai conversar com a Akana lá em karaokê. E eu gosto muito do diálogo desses dois, porque eles acabam acrescentando muito não só a tudo que tá acontecendo nessa trama de dorama como um todo, a temática em si desse mini arco, como também tudo que rolou com a Akana, porque ela mesmo fala, todas as coisas que aconteceram na vida dela são parcialmente sem culpa dela. Ela ficava agindo que nem uma desgraçada, como a gente viu, e o diretor mesmo falou, se você vai cortando relações agindo que nem um arrombado, e você ainda não tem aquela bola toda como alguns autores famosos têm, você vai ser esquecido. Se você não é um ator fácil de trabalhar, não tem mais como você conseguir projeto. E a Akana era insuportável, como vocês bem lembram. Ela acabou perdendo muita relevância, mas ela tem toda a volta por cima. Ela treinou pra caramba pra ela renascer das cinzas. Mas o foda é que ela volta justamente no elenco merda. Ela mesmo fala, é a única que atua bem naquele elenco, só que ela tá se segurando. E ela faz isso pra não ter uma disparidade entre as atuações, porque, né, ia ficar meio bagunçado o negócio se tivesse ela atuando muito bem junto dos outros, então ela tenta ficar na média. Mas ela mesmo fala que ela sempre faz isso porque ela quer preservar atualmente mais o material do que em si a própria atuação. Porque, vamos dizer, ela não vê só a si nesse projetos agora, ela vê num coletivo. Ela aprendeu sim, depois de se lascar tanto na infância, de ser praticamente abandonada e esquecida. E isso é uma coisa bem real também, muitos atores mirins passaram por isso. Falei de Esqueceram de Mim, rolou isso, também teve problema com os pais, depois problema com os drogas, o pessoal ignorou ele completamente. Rolou a mesma coisa com o ator do Peter Pan, faz muito tempo também, e até com a atriz da Dorothy, do Senhor dos Anéis, não, caramba, do Mágico de Oz, foi mal. Inclusive, ela passava por diversos abusos dentro do estúdio, então assim, foi uma coisa atrás da outra e que levou à ruína desses autores e até mesmo à morte deles. E até hoje isso ainda rola com alguns atores mirins, então a gente pode ver que colocar criança no meio tão adulto pode ser prejudicial pra ela também. Claro, a Akana, ela ficou agindo que nem uma idiota, uma criança mimada. Mas ela era uma criança. Não tem como só xingar ela. Ela era uma criança. Várias vezes o episódio é tratado como uma forma mais cômica, mas aqui você vê que ela realmente ficou abalada após ser deixada de lado. Ela perdeu tudo, se vai pensar. Tudo foi jogado de lado no processo. E ela falou que pior disso tudo não foi nem isso tudo que aconteceu. Foi quando ela tava gravando o primeiro episódio e ela viu a reação da autora do mangá. A reação de desprezo da mulher foi tão grande que ela ficou sem palavras. E faz sentido, imagina você tá lá com o autor do mangá e você tá participando de uma adaptação merda do mangá dele, que ele autorizou, que ele tá falando, pelo amor de Deus, alguém volta no tempo e me dá um tiro na cabeça. O Aqua deixa de ser frio e Ed por 1 minuto e acaba se afeiçoando um pouquinho a Akana. Ele até fica um pouquinho surpreso com as atitudes dela, decide vai ajudar ela de qualquer jeito. Uhul! Quando ele chega na produção, o pessoal da equipe é de boa, vamos dizer, mas os atores são uns desgraçados e eles atuam mal. São atores desgraçados que atuam mal e estão se achando ainda por cima. Repito, já vi atuação melhor em filme pornô. Eles até começam a fazer a cena, mas há uns probleminhas por causa de alguns vazamentos. Então eles dão uma pequena pausa e depois eles vão voltar a gravar de novo. E a Akana, ela tá toda feliz. Ela fala, tá bom, não é o maior projeto dela, mas assim, já faz tanto tempo que ela não é a atriz principal de alguma coisa que ela tá muito feliz. Ela finalmente tá tendo o reconhecimento dela. E as pessoas envolvidas são tão boas que ela quer apoiar, ela quer trazer o melhor para a produção como um todo, para o produto final, não só para ela no final das contas. Então, como eu falei, dá pra ver um aperfeiçoamento do personagem como um todo. Se a gente for pegar a Arima Akana mimadinha de 5 anos, comparar com essa Arima de 15, pô, ela evoluiu pra caramba, mesmo que as coisas não sejam tão felizes. Ela fica feliz pelo Aqua, porque diz que, tem alguém nesse mundo sombrio junto com ela, também trabalhando. Mas quando ele vai lá ficar de olho no produtor, vê que só contratam ela porque depois que ela só se lascou, o cachê dela diminuiu bastante, né? Sem falar que ela faz tudo, ela trabalha muito bem, ajuda os outros atores, ela tenta fazer o máximo possível, mas ela também exige bastante dos atores. E aí eles falam que estão cagando pra essa parte. Eles querem contratar mais ela, não porque vem potencial nela ou qualquer coisa do tipo. É porque ela é barata, trabalha muito e eles ganham mais. Esse é um material de divulgação, eles estão nem aí pra qualidade. Isso é uma verdade. No final,
Eles vão embora, o Aqua vai lá, pega as bituquinhas de cigarro pro exame de DNA, mas já que ele já tá aí, ele vai aproveitar pra usar o Sharingan de atuação dele no processo. Finalizando assim o episódio, e olha, o episódio aqui, o que acabou de chegar foi bem melhor. Eu gosto mais do ritmo daqui. Eu acho que eu vejo um pouquinho problema de você trazer aquele episódio 1 como um filme, ao mesmo tempo que eu não via outra opção. Se eles trouxessem de um jeito normal, 4 episódios certinhos, talvez flopava, porque não ia chamar muita atenção, ia parecer um Slice of Life normal. Precisava daquele gancho pra puxar o público, e inclusive era uma das minhas apostas. Eu até falei, ele vai fazer um pouco de sucesso por causa disso. Tá bom que eu não esperava que ele ia furar tanta bolha, o Oshinoko tá fazendo muito sucesso. Inclusive, ele tava lá embaixo no anime list, tipo top 8, top 9, eu acho que quase top 10. E aí, pronto, virou top 2. Subiu com um episódio. Muito bom, só que isso também aumenta muito a expectativa das pessoas. Então se eu fosse dizer alguma coisa, eu falava... Baixe um pouco suas expectativas, não é que vai ser ruim, mas se você tá esperando uma mulher ser esfaqueada por episódio, não é isso que vai rolar. Esse arco, por exemplo, eu acho ele muito bom, mas ele é mais simplesinho. O próximo eu acho que vai ser interessante, porque a gente vai entrar nos teminhas mais pesados, envolvendo, você sabe, uma das coisas que a gente mais vê na internet, vulgo cancelamento. Só vou falar isso e vou deixar suas expectativas um pouquinho na média. Muito obrigado. Akana, ótima adição, personagem divertidíssima, adoro anime, é a melhor garota do mangá, foda-se o resto. Tá bom, a Main também é muito boa. Mas bem, comenta embaixo o que vocês acharam dos últimos 2 episódios de Oshinoko. Quais são suas expectativas? Muito obrigado a todos os membros do canal, se estou ajudando demais. Se puder, se torne membro, que vai me ajudar muito, muito mesmo, porque o YouTube tá pagando uma coxinha e nem todo mundo aqui é rico, né? Eu me despeço de vocês, falou e... fui!